Nós estamos aqui com o pré-candidato do PSOL, Raimundo Barreto. Raimundinho, geralmente eu faço a mesma pergunta aqui aos nossos pré-candidatos. Raimundinho, por que você quer ser prefeito de Alagoinhas? É uma boa pergunta. Me lembra um debate que teve quando eu fui candidato a deputado estadual, que eu fiz a Leonardo, e todos riram. Todos riram? Riram da pergunta, achando que era uma pergunta muito fácil de se responder. Pois é. Até o nosso companheiro Juscelio estava lá. Bom, Haroldo, veja o seguinte, o que eu acho ninguém, eu acho que é dono da sua própria candidatura. Eu acho que hoje, com meus 71 anos, eu tenho uma capacidade, um interesse e um discernimento do que seja uma cidade, né? E dentro dos quadros que compõem, que fazem parte dos interessados para ser prefeito, eu acho que me sobressaio diante deles, por vários motivos. Um deles é a própria formação. Eu tenho uma formação na área econômica, mas tenho a minha especialidade, já trabalhei quase 2 décadas com planejamento urbano. Então, eu acho que eu posso dar uma boa contribuição para isso. E o outro aspecto é que eu gosto da população, eu gosto da minha cidade. Eu gosto de gente, de cheiro de povo. Cheiro de povo, eu gosto. Eu tenho uma sensibilidade para esse pessoal que fica na base da pirâmide extraordinária. Eu vi vocês falando de um bocado de problema, assassinato, roubo, etc, a questão de saúde. Tem um aspecto da eficiência, que não funciona as coisas, inclusive com o governo do estado, que você falou da DAB. Mas também tem uma coisa que é de entendimento. Onde é que está o problema? Onde está? Poucos da prefeitura sabem onde está o problema. Eles sempre comentam e falam do resultado do problema. Né? Então a gente precisa atacar as raízes do problema. A causa do problema. Não é que você vai resolver isso em 4 anos, de pausa alguma, mas você dá início para que isso aconteça. E uma das coisas que tem que ser feita, por isso que eu acho que eu sou um candidato diferenciado dos demais. Há uma necessidade de fazer uma transformação, o início de uma transformação. E onde é que começa esse início? É você transformando mentes e corações. Qual desses candidatos que estão aí falam de cultura? Quase nenhum. Eles não dão importância à questão da cultura. Ontem foi feita uma pergunta a Fabrício, né, sobre educação e cultura, né? Mas não é pergunta. Né? Então o que é que ocorre? É aí que está o cerne. No nosso caso, cultura e a água, o SAAI, são 2 coisas semelhantes, importantes. A população precisa de saber o que é interesse dele. Como é que ele pode fazer as coisas? E não ficar telefonando. A luz da minha rua está assim, o buraco está assim. Porque qualquer administração, por melhor que ela seja, vai acontecer isso. Vai acontecer. Isso é bastante deixar. O cara que chega aqui e diz que vai resolver isso, vai resolver aquilo, etc, ele está mentindo. E no nosso caso, não. A gente vai dizer o que é real. E o real o que é? As pessoas estão passando fome. Nós temos que ter uma política para redução de desigualdade social. E a desigualdade social passa por uma infinidade de aspectos. Fora disso, ele está mentindo, é manter o que está hoje, nossa população. As equipes da prefeitura estão de prontidão durante o período das chuvas e seguem com serviço de manutenção corretiva e preventiva. As frentes de trabalho atuam nesta quinta-feira na limpeza do Rio Catu. Hoje? Vai limpar o Rio Catu? Se tiver essa chuva aí, meu irmão... Mas a chuva é boa que diminui o cheiro. Ah, é. Manutenção das redes de drenagem na rua José Galdino Maia e na rua Marechal Deodoro. Regularização de via na rua Flamboyant, na rua do Catu e continuação da operação Tapa Buraco. Será que vai dar... Aliás, a orla de Alagoinhas está precisando de banheiros. Ah, o quê, rapaz? A orla. Que orla? Que orla? Além da orla. Rapaz, não vem falar, rapaz, a gente tá com um negócio de brincadeira, rapaz. Onde fica isso? Não venha com brincadeira, não, rapaz. Não, tem uma cervejinha boa. O quê, rapaz? Cervejinha. A Operação Taburaco em trecho da 21 de abril e Severino Vieira. O trabalho de prevenção a alagamentos também está sendo reforçado com intensificação da limpeza de caixa da rua Silva Jardim
e em outros pontos da cidade. Seguindo a programação, as próximas que receberam manutenção das redes de drenagem são as ruas Marechal Deodoro, em frente à Clínica Audioclínica, a Travessa José Galdino Maia, em frente ao Wizard, e a Rua José Carvalho, também a Rua Silva Jardim. Durante o período de chuva, a Secretaria de Infraestrutura estará de plantão para atender os pontos mais críticos. Muito bem. E aqui o que é que é isso? Aí é no YouTube o pessoal fazendo as perguntas aí para Raimundinho Barreto. Aqui o primeiro aqui é Hugo Aze. Hugo Aze. Caio, bom dia. Pergunte a Raimundinho se Lula ainda é o líder da esquerda no Brasil. E quero que ele comente as constantes críticas de Ciro Gomes ao PT e a Lula. Entendeu aí? Eu vou dar várias perguntas. Você entendeu essa primeira? Porque senão vai demorar mais. Quer anotar aí? Ricardo Dores. Bom dia, bancada. Muito bom vocês fazerem essa entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Alagoinhas. Hugo Aze. E por que o PSOL é contra a prisão em segunda instância, contra as reformas estruturais do governo federal? Também tem essa. Hugo Aze. Edivaldo Pimenta. Bom dia, bancada. O PSOL, sendo contra a prisão em segunda instância, estão querendo proteger alguém ou alguns? Perguntar não ofende. Sim, Raimundinho. Veja, na questão da segunda instância logo, ninguém é contrário, seja preso na primeira, segunda ou terceira instância. O que a gente defende unicamente a aplicação da Constituição. Mesmo sabendo que a Constituição não é o que o povo quer. Não, mas então, para que o povo, se é verdade que o povo quer diferente, por que não faz um plebiscito com essa questão e aprova? Não sei. Então, pronto, tem mecanismo aí complicado. Então é o seguinte, nós não somos contra a primeira, segunda, terceira ou a favor. A gente quer que obedeça única e exclusivamente à Constituição. Se o cara rouba, se é ladrão, se não é, pronto. Deixa ele se defender. Deixa ele se defender. Pagar um bom advogado. Tudo, como todo mundo faz. Não, mas todo mundo não tem dinheiro. Bom, se você está falando a grande maioria, os 80% da população, a gente tem que fazer uma Constituição específica. Tudo bem. Específica. A gente está falando o que existe. Certo. O que não existe não dá para discutir. É isso aí. Então, outra coisa, a questão de Ciro e Lula. Sim. Veja, eu acho que, primeiro que Lula é inquestionável, é a maior liderança de esquerda que existe no mundo, não é no Brasil não. Não é o meu candidato a presidente, se o meu partido tiver um candidato, eu voto no meu candidato, não voto em Lula. Mas é inegável isso, não podemos esquecer. E quem disse isso, que é o maior líder de esquerda do mundo, não fui eu. Foi gente de forma, prêmio Nobel e etc, ex-presidente de república, ex-primeiro-ministro. Ciro Gomes sabe disso. No caso específico do Ciro, nessa briga deles dois aí, eu acho que Ciro está com muito ressentimento. Ele pode ter seus motivos. Eu, por exemplo, a nível municipal, eu tenho um ressentimento do PT. E a todos vocês sabem, quem me acompanha a minha vida política sabe que eu tenho essa coisa da picuinha. Mas eu não posso levar isso em consideração num processo atual de política nacional, levar isso em consideração, colocar isso como um elemento fundamental para não conversar com o PT, para a gente não sair junto. Eu tenho que deixar margem. Não é o meu desejo, é a necessidade que faz isso. Então eu acho que Ciro precisa se colocar diante dessa questão. O Hugo está lembrando que os partidos de esquerda foram contra a Constituição de 88. É verdade. Foi sim. Foi sim. Que não assinavam. Veja aí. É verdade, o PT, na época era do PT, nós fomos contra, nós não assinamos a Constituição em 88, disso, eu sei disso. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que obedecer. É uma regra para todos, que gosta ou não gosta. É outra coisa. Isso significa que ele precisa fazer uma nova Constituição. Né? Mas teve outras aí que falaram e não deu para pegar. Mas dentro dessas aí, eu acho que é fácil de entendimento se a gente começa a ler mais. O que está faltando na nossa população é muita leitura. Então, para você compreender muita qualquer fato político... E menos WhatsApp, né? E menos WhatsApp. Mas se você sabe... Livro. Ler livro mesmo, saber o que está ocorrendo. Porque o mundo está complicado. Não é só o Brasil, não. Né? Esse projeto que o Paulo Guedes está enfiando na gente, sem vaselina... Não há compatibilidade em democracia
e neoliberalismo. Há uma incompatibilidade. O governo, o Brasil, tem muita democracia para tomar as providências. É muita burocracia para a democracia. Mas veja, verdade, nós não podemos abrir mão da democracia. Não, todos os governos que passaram por essa Constituição, todos sentiram a mesma dificuldade. O que nós precisamos é ampliar a nossa democracia. Raimundinho, são 7h08. Aí é fogo. Rapaz, aí é fogo mesmo. A gente vai encerrar o programa Primeira Mão com a Rádio Ouro Negro 100.5, mas a gente vai continuar com a Rádio 2 de Julho. Ok, mas eu posso me despedir dizendo o seguinte, que a questão que Antônio... Vai continuar. Vai continuar com a Rádio 2 de Julho. A gente volta já já.